Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou te apresentar uma pessoa que se formou com louvor na Faculdade de Direito e no mestrado em Direito Civil, por colecionar notas 10 e ter a melhor performance disparada entre os colegas. Ao partir para o mundo dos concursos, foi aprovado em primeiro lugar em concurso para as carreiras de professor substituto e docente do quadro permanente da Faculdade de Direito da UF Bahia. Ele também conquistou a primeira colocação no concurso para juiz do Tribunal de Justiça desse mesmo estado. Se você ficou impressionado, saiba que ele conseguiu esses resultados quando ainda não tinha sequer a idade mínima para assumir o cargo de juiz, que na época era de 25 anos. Converso hoje com o juiz, professor universitário, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, da Academia Brasileira de Direito Civil, e que agora faz parte da elite do time de professores do Gran Cursos Online, o imparável, o querido Pablo Stolze. Professor, uma grande honra estar aqui com você hoje. Amigo, a honra é toda minha. Eu dizia antes, meus amigos, que eu me identifico muito com essa forma humana pela qual o Gabriel vê cada pessoa, cada aluno, cada pessoa que luta para realizar o seu objetivo. Eu disse a ele que essa entrevista, os temas mexem muito comigo, porque a gente não pode imaginar ou ver um professor, um juiz, um procurador, enfim, que aquela pessoa já nasceu pronta. Não, a gente lutou, nós lutamos, sofremos e choramos. Então isso tudo é resultado de uma história longa, meu amigo. E antes de contarmos aqui essa história longa, já cheia de batalhas e muitas vitórias também, eu quero pedir a você que nos acompanha que assine nosso canal e ative as notificações, clique ali no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Professor Pablo, como que o direito entrou na sua vida? É interessante, eu não tenho um parente próximo que, assim, meu pai, minha mãe, não. Eu não tenho um parente próximo que se viu como uma pessoa que me influenciou. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei muito de estudar, e a opção por direito foi muito natural. Agora, algo que eu aprendi muito cedo foi que o seu trajeto, a sua trilha de vida, ela começa na faculdade. Lá naquele comecinho da faculdade, você se dedicando à faculdade, faz uma diferença muito grande. Não quer dizer que você não tendo feito uma boa faculdade, você não possa obter isso. Pode, desde que você não pare, né? Mas não há ninguém, minha família, assim, parente próximo, que me influenciou não, Gabriel. Você seguiu o caminho, parecia ser algo atrativo para quem já gostava de estudar, que era o seu caso, né? Fez uma boa faculdade, se formou com destaque, primeiro da turma e tudo mais. Mas e depois, como é que entrou o mundo dos concursos? E por que entrou o mundo dos concursos? Né? Essa pergunta é interessante. Eu quando colei grau, aconteceu algo realmente muito especial. Um amigo meu, um colega meu, disse: Pablo, o regimento da universidade emite um diploma para o aluno que obteve as maiores notas ao longo do bacharelado. E minha turma era uma turma muito boa, tá? E ele disse assim: vá procurar ver se você não recebeu esse diploma. Eu disse: rapaz, não tenho interesse em ver isso. Ele insistiu tanto, inclusive ele hoje é presidente da OAB aqui do estado, esse colega meu. Então eu fui verificar e tive a grata alegria, eu dei essa alegria aos meus pais de obter a nota máxima ao final do bacharelado. Logo que eu me formei, eu não optei logo por concurso público. Eu advoguei um tempo, isso foi importante para mim, um tempinho, eu advoguei. Mas aí começaram a abrir concursos. E o primeiro concurso que eu fiz, grande Gabriel, foi para professor substituto. Eu fiz 2 concursos antes de receber o diploma. E graças ao bom Deus eu passei em ambos. Para professor substituto e para delegado de Polícia Federal. Eu passei em todas as fases. Eu iria para a escola fazer o curso de formação e acabei desistindo, não quis optar pela carreira, antes de obter o diploma. Ou seja, já havia colado o grau, mas não tinha ainda o papel na mão. Mas obtive esses êxitos, graças a Deus. E você chegou a assumir para a carreira de professor? Eu não consegui assumir, eu passei na prova, mas a banca não permitiu porque eu não tinha ainda o diploma. Eu tinha Olha que situação. Você ganhou, mas não levou. Eu tinha um certificado de conclusão, mas por não ter o diploma, eu não consegui assumir a cadeira de professor substituto. Mas continuei. Fiz o concurso para delegado de Polícia Federal. Aconteceu algo interessante nesse concurso.
Quando eu fiz a prova física, Gabriel, algumas pessoas perguntaram quem era Pablo. Eu não entendi bem. Eu estava bem colocado, mas por que queriam saber quem era eu? Segundo me disseram, eu, na época, fechei a redação. Segundo alguns colegas, quero frisar, não sei, não conferi isso, teria sido a única pessoa a fechar a redação. O detalhe de tudo é que eu fiz uma prova, como eu não estava assim, me imaginando como delegado, eu assim, poxa, eu quero tentar outra carreira. Eu fiz uma prova tão despreocupadamente que talvez tenha sido a melhor prova que eu fiz na vida. Isso me ensinou algo interessante. Você lutar pelo seu sonho, estudar, se preparar, mas não se apegar muito a ele. Porque se isso acontecer, você pode, no momento da prova, não ter o desempenho legal. Mas eu tive um bom desempenho e, como eu disse, eu iria para Brasília fazer o curso, mas optei por não fazer. E aí, quando que entrou magistratura? Pois é, essa história merece um gole de água aqui, porque essa história é o detalhe. Olha só, na época, não havia idade mínima dos 25, não havia idade mínima, tá? Então, eu ingressei, eu fiz o primeiro, na verdade, assim, a magistratura, surgiu um concurso, na verdade, eu vou deixar uma parte da história para o final, pode ser? Me permite, grande Gabriel? Pode, A claro. parte especial da história, mas assim, a magistratura surgiu, o concurso, ele aparece para mim, entre 98 e 99, certo? Eu vou deixar para o final, pule essa parte, deixe para a sua última pergunta, porque eu tenho algo muito importante para dizer em torno disso. Eu fiz o concurso da magistratura, mas antes desse concurso, é importante eu colocar, que eu fiz um concurso, Gabriel, dificílimo, para professor da Universidade Federal, porque abriu o concurso para a carreira de professor efetivo. Só para vocês terem uma ideia, a prova é escrita, eu vou falar com calma, para vocês entenderem isso aqui, ela dura 8 horas, a prova para professor. Depois que você faz a prova escrita para professor, e na minha banca havia 2 titulares da USP, minha banca foi qualificadíssima, eu era recém-formado, concorri com grandes doutores, mestres, eu não tinha nem muitos títulos na época, mas nunca me preocupei com minha concorrência. Eu nunca desejei o mal do meu concorrente. Eu sempre pensei o seguinte, eu vou tentar me superar. Sempre fui uma pessoa gentil com as outras, tenho defeitos como qualquer ser humano, mas eu nunca fiquei pensando, olha, eu quero que meu concorrente perca. Não. Então eu fiz esse concurso para professor da universidade. E um detalhe, quando você faz a prova escrita, meu amigo Gabriel, sabe como é que a banca corrige a prova? Sabe como? A congregação da universidade se reúne. Se reúne, você fica sentado no meio de uma espécie de auditório arena e você lê sua prova em voz alta para a banca e para o público. Sabe o que significa isso? Que se você tiver escrito qualquer bobagem na prova, suponha que você escreveu alguma coisa ali, se atrapalhou, todo mundo vai ouvir. E depois de uma prova oral. Eu fiz esse concurso e um detalhe para lhe dar a palavra novamente. Um dia antes dessa prova, minha namorada de 2 anos, posso abrir meu coração aqui, meu amigo? Você que é uma pessoa tão sensível, me permita aqui. Claro, Porque isso é claro. importante a gente levar em consideração também, viu? Nossos amigos aqui do GRAM são pessoas que têm a sua vida pessoal. Então, você tem a sua namorada, seu namorado, ou se não tem, vai acabar tendo em algum momento, fique tranquilo. Minha namorada de 2 anos, Gabriel, 2 dias antes da minha prova para professor da Universidade Federal, que era um sonho para mim, era um sonho, acabou o namoro comigo. Veja, eu não vou culpá-la, é direito dela, é um direito potestativo, até eu brinco isso quando eu explico o direito potestativo dela. Mas eu nunca vou me esquecer, Gabriel. Eu liguei para uma pessoa que eu respeito muito, eu não vou dizer o nome aqui, e eu disse para essa pessoa, eu chorando ao telefone, não tenho vergonha de dizer isso. Eu disse assim, eu não farei prova nenhuma amanhã para professor, não tenho condição nenhuma, não tenho cabeça. Essa pessoa me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, você vai, meu filho. Sabe por quê? Porque a sua história não começou ontem. Porque nos momentos em que a pessoa não vê saída nenhuma, nesse instante em que ela não desiste, a mão divina atua. Faça a sua prova. Eu fui aos frangalhos. Foram 3 dias de prova, Gabriel. Eu perdi 1,5 kg. E compartilho com vocês. Passei em primeiro lugar no concurso para professor. Depois até meu namoro voltou. A gente acabou terminando depois, né? Quer dizer, você sabe qual é a alegria para mim nisso? Eu não desisti. Fui arrebentado, mas fui. E passei para professor e estou lá até hoje. E você que conseguiu passar bem aí tantos concursos,
se formou na universidade com destaque. Você se considera dotado de uma inteligência acima da média? Não, eu não gosto, sabe? Veja bem, eu penso da seguinte maneira: a gente constrói, a gente vai construindo. Cada um tem um tipo de inteligência. Então, quando o aluno diz assim, professor, eu não me sinto capaz, a primeira coisa que eu digo a ele é: tire isso de sua mente. Porque pense da seguinte maneira: se você não trabalha a sua mente, e vou dizer algo muito, muito importante para vocês aqui. Certa feita isso foi dito por Paramahansa Yogananda. Eu costumo dizer isso em aula. Não pense você que o que guia a sua vida são as inspirações sublimes. O que guia a sua vida são os seus hábitos. E um hábito, olha só, um hábito é resultado de um padrão de comportamento que se repete. Então veja, quando você cultiva um bom hábito, ótimo. Quando você cultiva um mau hábito, você é escravo dele. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que fica dizendo a si mesma, eu não consigo, eu sou um derrotado, não adianta. Gabriel, o Gran, ninguém vai dar jeito. Você tem de primeiramente resolver isso com você. Porque, veja só, não me considero com inteligência super nada. Cada um tem um tipo de inteligência. A grande questão é não desistir. E ter confiança no que surge, viu? Outra coisa, Gabriel, importante. Alunos falam assim, Pablito, como os alunos me chamam, né? Professor, eu só quero ser juiz. Aí vai uma dica para você. Abra seu leque. Analista, delegado de Polícia Federal, Polícia Civil, oficial. Você não imagina. Você pode se realizar numa carreira que você nunca imaginou. Não é que você não tem um sonho, você pode perseguir. Mas nunca se feche. Foi o que aconteceu comigo. Eu estudei a faculdade inteira para ser advogado. Meu amigo, colega de faculdade, irmão Fred Didier, estudou para ser juiz. Hoje eu sou magistrado, Fred se realizou como advogado. É a vida. Não feche a sua meta, abra o seu horizonte. Gestão de tempo. Você hoje é magistrado, professor, membro de academias, como mencionamos, palestrante, marido, enfim, tem muitas... Pai de gêmeas, crescente aí, amigo. Rapaz, pai de gêmeas. Chegando na pré-adolescência, Gabriel, meu amigo. Deus, reze pelo seu amigo, para eu ter saúde e forças. Porque elas estão pequenas ainda, viu? Tem 9 só. Mas eu tenho tantas preocupações. Uma delas, eu moro em Salvador, região metropolitana aqui em Salvador. Não sei se você conhece Gabriel Salvador, né? Acho que os amigos aí. Algumas vezes. Pois é, uma delas perguntou, papai, o que é carnaval? Na hora eu tive um gelo por dentro. Eu nunca imaginei, eu falei assim, minha filha, eu comecei a explicar o carnaval. Aí ela perguntou, é bom? Eu falei, bem, depende. Falar como pai que o carnaval de Salvador é bom, o coração fica pequeno. Mas faz parte da vida. Então eu sou muitas coisas assim ao mesmo tempo, mas tento administrar com certeza. Como é que você consegue administrar tanta coisa? Posso lhe responder com uma palavra? Claro. Meditação. Existem 2 Pablos, antes e depois da meditação. Então, eu não vou falar sobre isso, eu não tenho autoridade para explicar isso. Tá? E nem vou dizer aqui que tipo de meditação eu faço, não importa. Mas eu reservo momentos do dia, eu e Deus. Ou, não importa se você tem... Eu nunca imponho nada, não falo de religião, de política, nem de futebol. O máximo que eu falo é que eu torço pro Bahia. E agora eu nem diria, porque tá tão ruim que eu não quero nem pensar. Mas a meditação me ajuda muito. E eu sou extremamente metódico, com horário, eu sou cuidadoso. Então, por exemplo, administração de tempo, eu nunca fui notívago. Eu sei que muitos alunos meus preferem estudar à noite. Eu preferia acordar cedo. Mas eu respeitava os meus horários. Eu sei que o Gabriel vai me perguntar isso. Porque Gabriel é um cara diferenciadíssimo. Eu disse já isso aí. Veja, se você que me escuta agora, se você tem uma condição de família, seu pai e sua mãe lhe dão condição de você só estudar, isso é muito bom, graças ao bom Deus. Mas muitos dos amigos que me escutam trabalham, não têm condição de administrar o tempo. Não se desespere. Escutem o que eu vou lhe dizer agora. Se você dispõe de 2 horas de estudo, não se culpe. Agora, aquelas 2 horas, Gabriel, são sagradas, meu amigo. Não pode haver interrupção. E vou dizer mais. 2 horas de estudo concentrado valem muito mais do que 8 horas em que isso aqui, ó, o celular
não deixa você em paz, tá? Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu administro meu tempo? Meditação e método, MM. A resposta é essa. E esse método você usava na época de concurseiro também? De certa maneira, eu mantenho alguns hábitos até hoje. Por exemplo, eu sempre, na época de concurseiro, algo que me ajudou muito era o seguinte: eu não gostava de resumir o que eu lia, porque resumo tomava tempo, tá? Eu gostava de esquematizar o que eu fazia. Então, quando eu terminei a faculdade, vários pontos do concurso eu já tinha esquematizados. Então, esquematizar é algo, pequenas fichas eu comprava, esquematizava. Então, isso me ajudava muito, tá? E uma outra técnica que eu atrelava ao fichamento era a revisão. Eu sempre estava revisando. Isso ajuda muito, porque você vai sedimentando o conhecimento. Você vai perceber que vai chegar um momento, é claro, isso não é regra absoluta, mas quando você começa a passar em um concurso, é um efeito dominó. Isso se deve a dois fatores. Se alguém está dizendo por aí que é só conhecimento, que é só estudar, lamentavelmente eu discordo, não é só isso. É, claro, estudo organizado e controle emocional que você também tem de ter. Agora, voltando aqui àquela questão da magistratura, como é que foi o ingresso nessa carreira tão bonita que você desejava? Mas o ingresso na magistratura, na época, veja, eu passei para a magistratura, eu estava na fase final de procurador do Estado e de promotor de justiça. Eu havia passado para a magistratura e já estava na última fase de dois outros concursos que eu abri mão. Eu abandonei porque eu passei para magistrado e resolvi assumir a carreira. Rapaz, no começo foi muito complicado, porque no meu caso, em que eu sou juiz de direito, a competência que o juiz de direito tem, Gabriel, é muito ampla. Então você assume uma unidade numa cidade, é algo que realmente você tem de ter muito controle, controle emocional, formação, sabe? Humildade. A maior virtude que eu coloco, que eu planto no coração de meus alunos é essa. Porque o direito é uma carreira perigosa. O direito lida com o poder e com ele está a pior das qualidades, que é a vaidade. E contra ela só há um antídoto, que é você manter a humildade no que você fizer. Por que eu estou dizendo isso? Um dia você vai rever essa entrevista aqui do GRAN. Você, já no seu cargo público, vai dizer, poxa, que bacana que hoje eu estou no meu cargo e mantenho a humildade do meu tempo de concurseiro. Eu sempre tentei fazer isso. Isso me ajudou muito quando eu assumi a magistratura, porque quando eu não sabia, eu tinha a humildade de perguntar a quem sabia para tirar uma dúvida minha. É o que eu faço até hoje, inclusive. E hoje você também segue essa profissão com muito cuidado aos prazos, às responsabilidades, né? Inclusive entrou de férias recentemente, sem nenhum processo para despachar, não é isso? Nenhum processo. Eu sempre digo isso. Para eu poder ser um professor realizado, eu tenho de manter a magistratura, obviamente, muito bem cuidada. Eu entrei de férias agora, só que minhas férias, Gabriel, são muito engraçadas, né? Eu entro de férias, ainda mais agora nesse momento, mas eu fico trabalhando, né? Revisando o livro, dá um trabalhão danado revisar as obras, mas isso nos deixa sempre muito atualizado, porque com a pandemia agora, isso é importante dizer, fiquem muito atentos. Eu tenho dito isso em aulas, em palestras, nos meus livros. O direito, de certa maneira, está sendo compreendido de forma diferenciada nessa pandemia e pós-pandemia. Daqui a pouco estaremos lá. Então, claro que isso vai se refletir no concurso público, é óbvio. Imagine a banca, muito claro, é possível, provavelmente, isso pode acontecer, de querer saber como você percebe uma questão jurídica à luz desse momento pandêmico e pós-pandêmico. Então, realmente, é um momento muito diferenciado, viu, amigo? Em algum momento, essa caminhada de vários concursos, muito estudo, você pensou em deixar de lado seu sonho, desistir, ou até mesmo pausou ali, mesmo que por um curto período? Posso contar a melhor parte? Agora ou quer deixar para depois? Acho que agora é a hora. Então vamos lá. Eu acumulei muitas vitórias em minha vida, graças a Deus, sabe? Assim, concursos, na parte acadêmica também. Só que se Gabriel perguntasse assim, professor, qual é o maior título que você tem?
O maior título que eu tenho é uma derrota. O maior título. Essa derrota foi o maior título de todos em minha vida. Ouçam só que história interessante é essa. Depois de passar todo esse ciclo de vitórias, né? Poxa, delegado de Polícia Federal, eu fui convocado para a escola, para o curso de formação. Claro, etapa final do concurso, mas já para o curso não fui. Quer dizer, professor substituto com 23 anos de idade, 22, sei lá o quê. Aí surgiu o primeiro concurso da magistratura em 98. Nesse concurso, eu fiz com alguns colegas, inclusive meu amigo e irmão Fred Didier, que vocês conhecem, esse concurso. E eu estava passando no concurso, nas fases do concurso. Assim, no topo, as minhas notas eram muito altas. Quando chegou na última prova escrita, estou em 98, a prova de civil e processo civil. Claro, eu ainda não era o professor que eu sou hoje, mas já tinha um conhecimento muito bom na área, etc. Eu e Fred fomos reprovados na prova de civil e processo civil desse concurso de 98. Eu nunca esqueço. Veja, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu não fui ouvir o resultado da prova, porque é muito sofrimento. Não é como hoje na internet, não. Era no fórum, lido em voz alta pelos desembargadores. Eu fiquei numa igreja, né, na época, tá, que minha mãe frequentava. Eu tinha meus 20 e poucos anos. E um amigo meu me ligou, dizendo que eu não havia passado, nem eu nem Fred. Eu nunca havia experimentado aquilo em minha vida. Eu nunca havia perdido. Então foi um sabor tão amargo que, veja, eu tenho defeitos como qualquer ser humano, mas sempre ajudei as pessoas, sempre fui um colega bacana, nunca me achei melhor do que ninguém. Mas é impressionante. O mundo lhe massacra. Por quê? Como eu era um aluno CDF, essa expressão vocês conhecem? Nerd, né? Eu era aluno nerd. Eu era usado como modelo. Olha, Pablo perdeu, Fred perdeu, Pablo perdeu. Muito bem. Eu nunca esqueço o que aconteceu comigo. Eu chorei muito, amargamente. No dia seguinte, Fred, não, estou dizendo que isso mexe comigo? Vou contar a vocês. Antes de falar do dia seguinte. Eu peguei minha prova, com minha resposta, e nunca vou esquecer, descendo a rampa da faculdade de Direito, onde eu fui aluno, foi ao professor que mais sabia direito civil depois de Orlando Gomes, professor Milton Nunes Tavares. Peguei minha resposta, na prova em que eu fui reprovado. Professor, lê isso aqui. Ele olhou no meu olho e disse assim: Pablo, sua resposta está certa. Vocês podem dizer assim: poxa, Pablito, isso lhe deu conforto? Não, isso me doeu mais ainda. Porque eu não havia recorrido, não havia cultura de recurso naquela época. Doeu mais em mim. Pablo, essa resposta está certa. Sabe o que é interessante, Gabriel? Que o que eu coloquei em minha prova hoje, eu ensino, está no meu livro. Porque eu sei que estava certo o que eu coloquei ali. Veja, na minha visão, a banca com todo o direito entendeu que estava errado. Não vou criticar a banca. Interpretou diferente. No dia seguinte, aquela derrota, Fred, inclusive, se revoltou, disse que não faria mais concurso para juiz. Se tornou esse advogado grande que é hoje. Eu com uma vida engraçada, né, Gabriel? Olha só. Eu pensei diferente. Eu abri o edital. Eu nunca vou esquecer isso. Abri o edital, olhei para o alto. Cada um tem uma forma de ver a vida. Eu gosto de conversar com Deus. Não era a minha hora. Eu vou acreditar nisso. Voltei para o edital, uma lágrima caiu em cima do edital. Não sei se você já estudou chorando. A lágrima fez assim, ó, pling, com o coração destruído. Nesse ano em que eu havia perdido, duas coisas fantásticas aconteceram em minha vida, que não aconteceriam se eu houvesse passado. Olha só. Abri um concurso para professor efetivo da Universidade Federal, aquela história que eu lhe contei. Eu só fiz porque eu não passei no concurso de juiz. E o professor Luiz Flávio Gomes, um jurista que merece, Gabriel, nosso respeito pelo que fez pelo Brasil, o grande professor Luiz Flávio, me convidou para um projeto dele, muito importante, que foi importante em minha carreira, em determinado momento de minha vida, muito importante. Quer dizer, duas coisas incríveis ocorreram em minha vida no ano em que eu não havia passado no concurso de juiz, porque se eu houvesse assumido, eu não iria aceitar o convite de Luiz Flávio, nem iria fazer o concurso para professor da universidade.
Menos de 10 meses depois, abre um novo concurso para juiz. Eu faço e passo em primeiro lugar no concurso de 99. Como se Deus dissesse, meu filho, quando você visualizar quando eu falo Deus, eu não estou dizendo religião nenhuma. Você pode nem ter. Estou falando do bem. Como se ele dissesse, meu filho, quando a sombra se abater em sua vida, não fixe seu olhar na sombra. Tenha certeza, é a sombra do meu braço protegendo você. Aquela derrota foi a maior vitória da minha vida, Gabriel. Talvez, escute o que eu vou te dizer, eu não estivesse hoje integrando a equipe do GRAM se eu houvesse passado naquele primeiro concurso. Sabe por quê, Gabriel? Porque eu só dediquei-me à vida acadêmica porque eu fiquei aquele ano em Salvador. Para você ver como é a vida. Às vezes uma derrota é a maior vitória que você tem. Pode ter certeza disso. Isso é muito impactante, né? E eu tenho certeza de que muitos que nos assistem hoje conseguem se relacionar com essa questão de sofrer uma derrota que é temporária, diga-se de passagem. Eu sempre gosto de diferenciar o fracasso da falha. O fracasso ele é definitivo e ele vem no momento que você desiste. Já a falha não, ela é temporária e ela pode ser depois superada e até mesmo ser vista como uma grande vitória, como aconteceu com você, né? Interessante de tudo é que Deus, ou como vocês queiram, o destino, eu não vou discutir nunca isso, cada um tem uma forma de ver a vida, né? Tem amigos meus que, primeiro que eu nunca digo minha religião, nem adianta, um dia botaram, você lembra do Orkut, uma rede social que existia? Fizeram assim, qual é a religião de Pablito? Tinham 1.000 pessoas opinando. Foi até engraçado isso. Então veja só, Deus, ou a força suprema, ou o bem, como queira, ele pensa nos detalhes. Quando você faz sua parte, porque esse é o ponto, você faz sua parte, não vai cair do céu. Porque ele pensa nos detalhes, professor. Na época, quando eu fiz concurso para juiz, o tribunal dava assim, quem tinha realmente o direito de pedir a comarca, hoje está muito mais claro, é tudo mais objetivo, tá? Era o primeiro colocado, que tinha, olha, o primeiro colocado vai escolher primeiro a cidade em que ele vai ficar. Todo concurso é assim, né? Ok? Eu passei em primeiro. Isso me deu o direito de ficar numa cidade próxima de Salvador. Por quê? Porque isso ajudou minha carreira acadêmica. Então aquela derrota, Gabriel, foi a maior vitória que eu tive na minha vida acadêmica. Pena que eu não posso botar no currículo, porque não vai ter categoria para enquadrar ela. E nem todo mundo vai entender como uma derrota pode ser uma vitória na vida de uma pessoa. Professor Paulo, a sua história dispensa comentários, muito admirado, muito respeitado pelo Brasil, e é uma honra, já te disse isso antes e reitero agora, trabalhar com você no GRAM, né? Agora, você como parte dessa equipe de professores comprometidos em mudar vidas por meio da educação. Queria pedir um conselho para quem está nos acompanhando hoje, talvez animado com o momento, talvez animado com a vida, com as dificuldades, com as derrotas que sofreu, com a pandemia que durou mais tempo do que todo mundo imaginava, está durando mais tempo, se Deus quiser vai acabar em breve. Qual conselho, dica, palavra você traz aqui para essa pessoa? Eu dizia a um amigo meu ontem isso. No ano passado, um grande amigo meu, que é um grande professor, um juiz federal fantástico, que eu tenho certeza brevemente estará aqui dando alguma aula no GRAM, um cara fenomenal, passou um ano dificílimo. Porque eu dizia a Gabriel, os maiores desafios na nossa vida não são aqueles desafios que nos atormentam como preocupações habituais. Os maiores desafios das nossas vidas surgem do nada, quando a gente menos espera. Então, inclusive, eu descobri que o maior desafio da minha vida não foi o concurso, foram outros desafios que surgiram. De tudo isso, vem duas lições para mim. A primeira, tudo passa, todo sofrimento, toda dificuldade passa. E o segundo, não desista. Não desista. No momento em que você não encontrar saída, mas você estender seu braço, entenda, não vai se materializar um anjo para fazer a prova em seu lugar, não. Não desista. Nesse instante que você não desiste,
Parece uma coisa, eu chamo isso de física espiritual. Parece que o universo conspira em seu favor. Não desista. Não desista. Por mais difícil que seja a situação. Porque passa. O professor que está falando com você aqui agora não é um professor que surge do nada, com títulos. Não. Eu sou fruto de uma história de luta, de vitórias e de derrotas. Mas eu não desisti. Agradeço muito a Deus por isso. É o que eu posso dizer a você, meu amigo. Muito obrigado, professor Pablo, pela participação. Uma honra muito grande ter você aqui no canal. Imparável, a sua história, que claramente se enquadra nessa história desses testemunhos imparáveis. Tem um coração forte, viu, Gabriel? No concurso de 99, meus pais foram assistir o resultado de uma nota. Eu fiquei em casa com meu cachorro falecido, já Scooby, que Deus tenha meu cachorro, que eu amava. Meus pais foram, na época não é como hoje, tá tudo na internet. Deixa eu avisar, havia internet na época, mas não como hoje. Então eu disse a minha mãe, quando eu sair minha nota, me ligue para me dizer se eu passei, tá? Aí ela me ligou, eu atendi o telefone, Gabriel, desesperado, falei, passei, como foi minha nota? Não, meu filho, estão lendo a nota por ordem alfabética. Eu falei, minha mãe, então não me ligue, vai me matar do coração. Ela me contou a história que eu vou encerrar com essa, para você ver que você tem que ter um coração forte, o concurseiro. O concursando tem que ter um coração. Gabriel, escute isso. O desembargador lendo as notas. 5 era a nota de corte. Olha só. Fulano, 8. Fulano, 6. Gabriel, 4,5. Minha mãe disse que havia uma candidata que estava com a família dela. A família abraçava essa candidata. Eu não sei quem é essa. É uma colega minha hoje. Como se fosse um único corpo. Quando o desembargador disse a nota da menina, gente, ela havia perdido 4,5. Minha mãe falou, meu filho, todos choraram ao mesmo tempo, como se fosse um corpo único. Aí o desembargador fez assim, desculpe, eu li errado, 5,5. A menina passou. Ela foi do inferno ao céu em 1 minuto. Quer dizer, ela estava derrotada, ela passou no concurso. Não desistam, meus amigos. O universo conspirará em seu favor, pode ter certeza disso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que nos acompanha. Toda quinta-feira, uma nova entrevista aqui no canal. Ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like para que este vídeo, esta mensagem seja propagada para mais pessoas, para que possamos mudar mais vidas e inspirar mais pessoas a nunca desistirem, a serem imparáveis. Até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.